Olá a todos, espero que estejam bem. E hoje então vamos dar início a uma nova matéria dentro da nossa disciplina de Prática Jurídica 3. Nós encerramos aí nossos temas sobre negociação, os temas aí concernentes à mediação e agora nós vamos iniciar o estudo sobre a arbitragem. E a arbitragem, nós temos aí como fundamento legal principal para ela a Lei 9.307 de 1996 e algumas disposições do Código de Processo Civil, tá? Ainda que tenhamos esses diplomas legais como principais, temos também algumas outras previsões esparsas ao longo do nosso ordenamento jurídico sobre também a arbitragem. E eu vou fazer referência a muitas delas aí ao longo da minha explanação sobre a matéria. E nessa primeira parte que nós vamos tratar aqui sobre a arbitragem, eu vou passar primeiro os delineamentos gerais sobre a matéria. Tentar então compreender o que é a arbitragem, qual que é o seu conceito, os fundamentos e o seu campo de aplicação. Para que depois, nas próximas partes que nós vamos ver ao longo das próximas semanas sobre a arbitragem, nós possamos nos aprofundar no seu estudo, nos seus procedimentos e inclusive discutir algumas questões aí que são mais polêmicas, digamos assim, tanto para a jurisprudência quanto que para a doutrina, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é arbitragem. A arbitragem, nós podemos dizer que é a forma extrajudicial de solução de conflitos, em que um árbitro, que pode ser, que deverá ser um privado e terceiro, é nomeado para decidir sobre a controvérsia que envolva direitos patrimoniais disponíveis. Então veja, forma extrajudicial de solução de conflitos, em que um árbitro que é privado e terceiro é nomeado para decidir sobre a controvérsia que envolva direitos patrimoniais disponíveis. Neste conceito que eu passei para vocês aí, nessa ideia que eu passei inicialmente, nós temos que destacar três grandes termos e nos aprofundarmos sobre eles. Temos que entender o que é ser uma forma extrajudicial, o que é ser um árbitro e o que são os direitos patrimoniais disponíveis que estão aí submetidos ou possivelmente submetidos a uma arbitragem. Vamos entender primeiro a ideia aí do extrajudicial. A questão do extrajudicial é que, como o próprio nome diz inicialmente, que a arbitragem se dá por meio de um árbitro que, como eu falei, ele é privado. Ou seja, não é realizada por um juiz de direito, um juiz federal ou um magistrado qualquer pertencente ao poder judiciário. Mas é uma pessoa aí natural ou então uma instituição que tem árbitros à sua disposição que vai julgar o seu caso. E isso daí, então, é feito tudo no âmbito privado. Tanto que a maioria das arbitragens ocorridas, aí, se não todas, elas são sempre feitas com o maior sigilo e confidencialidade possível, tendo as suas hipóteses de revelação muito restritas, como nós vamos ver mais adiante. Mas entenda, então, o seguinte, que o extrajudicial significa inicialmente que nós temos então um procedimento que fica alheio ao processo judicial, à ação judicial, que não envolve o poder judiciário. Mas veja, aí nós temos então algumas questões importantes a serem tratadas. Primeiro, a questão do artigo 18 da Lei 9.307. Olha só o que o artigo 18 vai dizer, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Olha só. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Pessoal, o que significa isso aí? Falar que o árbitro é juiz de fato e de direito é porque ele vai analisar os fatos
que são trazidos para ele, o caso que é trazido, e ele vai aplicar o direito que seja aí correto, seja o indicado para a solução do caso. E nós vamos ver na próxima parte que essa questão do direito, de ser juiz de direito, envolve algumas nuances diferentes do que como funciona para o Poder Judiciário. Tá? Então veja que o árbitro ele vai cuidar tanto das questões de fato quanto das questões propriamente de direito. E a sentença arbitral ela não está sujeita à reapreciação pelo Poder Judiciário ou confirmação pelo Poder Judiciário. Ou seja, uma sentença arbitral ela não admite recurso ao Judiciário contra o seu mérito, tampouco você precisa levar para o Judiciário para que o juiz homologue a decisão arbitral. Ou seja, a partir do momento que o juiz arbitral profere a sua sentença, ela já é válida e tem a aptidão para produzir os efeitos jurídicos aí na relação que lhe foi colocada para apreciação. Tá? Então veja que existe aí então essa, digamos, autonomia do procedimento arbitral em que ele pode decidir os casos além da participação do Poder Judiciário. Tá? Agora, o seguinte, isso não seria talvez uma inconstitucionalidade? Porque vamos pensar o seguinte, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, vai dizer o seguinte, olha aí na tela para vocês, que vocês sabem muito bem já essa regrinha, que dentre os direitos fundamentais que nós temos, a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que significaria isso? Que você não pode, por uma lei infraconstitucional, por uma norma infraconstitucional, afastar completamente a apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, todo e qualquer litígio deve ser levado ao Poder Judiciário. Só que essa regrinha do artigo 18 da Lei de Arbitragem que eu acabei de tratar com vocês, parece que diz, aparentemente, exatamente o contrário, porque está afastando a jurisdição, né, da apreciação daquele caso, daquela hipótese. Então haveria uma inconstitucionalidade na arbitragem? E a resposta dada pela maioria dos doutrinadores, tá? Aí maioria também da própria jurisprudência já acatou essa ideia, é que não. E por que não? Porque, veja, direitos não são aí absolutos. Você tem sempre maneiras aí de ponderá-lo, de aí conformá-lo conforme o caso concreto. E mais, os direitos, então, eles podem aí ser aí relativizados diante das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. Tá? Aqui não vou fazer referência especificamente a uma corrente hermenêutica ou outra, né? Porque aqui senão a aula ficaria demasiadamente longa e nós já vimos, muitos de vocês que estão me assistindo, já viram boa parte disso em Introdução ao Estudo do Direito e talvez verão aí comigo em Metodologia Jurídica no 5º ano. Então, ficamos aqui só com essa ideia de que há uma certa relativização dos direitos fundamentais em conformação com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. E por isso mesmo, há essa admissão da arbitragem, a possibilidade de realização da arbitragem. Porque, veja, onde nós vamos ver, então, que existe essa ideia de relativização que ainda permite a apreciação pelo Poder Judiciário? A primeira delas está no artigo 337 do Código de Processo Civil. Porque no Código de Processo Civil, quando ele vai tratar aqui da contestação, ou seja, da defesa do réu contra o ataque na petição inicial do autor, ele diz que antes do réu discutir o mérito da ação, ele pode alegar algumas matérias. E dentre algumas matérias que ele pode alegar, está aqui no inciso 10º, a convenção de arbitragem. Ou seja,
que existe uma convenção de arbitragem e por isso o Poder Judiciário não pode apreciar essa matéria, que ele tem que deixar para o árbitro, porque assim foi convencionado pelas partes. Então você vai falar, professor, mas isso não está reforçando a ideia aí de afastamento pela arbitragem? Não necessariamente. E por que não? Porque, olha só, o parágrafo 6º aqui desse artigo 337 vai dizer o seguinte, que a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Então, vamos entender bem esse artigo 337, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Se eu firmei um compromisso arbitral, lá tem toda uma convenção própria de arbitragem, com a parte contrária, e que então qualquer litígio dentro da nossa cláusula arbitral, né, nosso contrato, qualquer litígio será solucionado via arbitragem, e uma parte aciona o Poder Judiciário ao invés de acionar a arbitragem, né, eu vou poder, como réu, opor contra o autor a existência dessa convenção, falando, olha, já está decidido pela gente que isso vai para a arbitragem. E se realmente isso se comprovar, o juiz então deixa de apreciar o caso e encerra a ação, extingue ela sem resolução de mérito. Agora, se o réu não se manifestar acerca da existência da convenção de arbitragem, a ideia é que ele renunciou a esse juízo arbitral, que ele então admitiu que ele quer aí a apreciação pelo Poder Judiciário também e não mais pelo juízo arbitral. Então veja que dentro daquela regra própria de que há aquela certa autonomia da arbitragem, existe já uma exceção dentro do Código de Processo Civil que permite a intervenção estatal. Ou seja, não é um afastamento completo do Poder Judiciário na sua apreciação de lesão ou ameaça de lesão, assim como preceituaria o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tá bom? Veja só, mas não só nesse ponto nós podemos aí também falar de intervenção do Poder Judiciário. E por quê? Porque o artigo 32 da Lei 9.307 vai dizer o seguinte, olha aí na sua tela. É nula a sentença arbitral se for nula a convenção de arbitragem, emanou de quem não podia ser árbitro, não contiver os requisitos do artigo 26 dessa lei, artigo 26 a gente já vai estudar nas próximas partes, tá? For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, não for, estiver comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, né? Ou seja, para aquelas situações que são hipóteses de crimes aí contra a administração pública. Daí, proferida fora do prazo respeitado o artigo 12 desta lei, que nós também já vamos estudar, e forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º. E os princípios, já adianto para vocês, que são aí a ampla defesa do contraditório, o livre convencimento do árbitro, tá? São todos aí princípios próprios. Então, veja só, a sentença arbitral aí, ela pode ser considerada nula, dentre essas hipóteses previstas no artigo 32. E quem declara, quem aí profere decisão reconhecendo a nulidade de algum ato jurídico? Veja, é o Poder Judiciário. Então, além daquela hipótese do artigo 337 do Código de Processo Civil, há também a possibilidade de anulação aí da arbitragem, né, declaração, na verdade, da sua nulidade, né, a partir daqueles casos das hipóteses do artigo 32, em que o Poder Judiciário, então, irá apreciar. Então, veja, a apreciação do Poder Judiciário não é em razão do mérito da
da questão em si, do litígio em si. Mas, na verdade, a apreciação do a apreciação do poder judiciário será em razão aí das questões formais, vistas aí no artigo 32, de nulidade. Ou seja, o judiciário pode, então, manter a sua jurisdição pelo artigo 337 e pode aí também ver para essa questão da nulidade. Temos mais casos? Temos. Outra motivação que não está explícita aí também no nossa Lei 9.307 ou aí também em outra legislação também, que é a seguinte: matérias de ordem pública. Aquelas matérias que são consideradas de ordem pública também não podem ser afastadas de apreciação pelo Poder Judiciário. Então, também é uma outra hipótese aqui de verificação, tá? Professor, não consigo lembrar disso daí de cabeça, tudo mais. Como que eu posso fazer? Você pode dar uma olhada no artigo 33 da Lei 9.307, que ele vai falar, olha só no 33, a parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei. Pronto, você tem aqui, para lembrar que essa nulidade aqui que está falada no artigo 32, ela vai ser então reconhecida por um órgão do Poder Judiciário, que daí seria um juiz, né, um magistrado de maneira geral, tá bom? Muito bem. E agora nós vamos para o último caso que nós temos aqui de intervenção do judiciário na arbitragem, de possibilidade dessa intervenção. E nós temos ela no artigo 13, parágrafo 2º da lei aí de arbitragem, tá? Artigo 13, parágrafo 2º. Olha só o que ele fala. Olha aí na sua tela. 13 vai falar quem pode ser árbitro, que a gente já vai discutir isso em breve. E o parágrafo 2º. Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário, a que tocaria originariamente o julgamento da causa, a nomeação do árbitro, aplicável no que couber o procedimento previsto no artigo 7º desta lei. Então, olha só, nós vamos ver mais para frente aí que a nomeação dos árbitros deve ser sempre em número ímpar, né? Por quê? Porque se um fala que o autor está certo, outro fala que o réu está certo, quem que venceu? Temos uma dificuldade aí, então, para definir o resultado do julgamento. Então a ideia tem que ser sempre por número ímpar. Mas vamos dizer que as partes se equivocaram e acabaram nomeando árbitros em número par. A primeira regra do parágrafo 2º: os próprios árbitros nomeados podem nomear mais um para desempatar aí a decisão. Agora, se não tiver acordo na nomeação desse terceiro árbitro, ou seja, eles não chegam aí a um nome para tanto, eles podem aí requerer, né, as partes, melhor dizendo, as partes vão poder recorrer ao Poder Judiciário para que ele mesmo nomeie esse terceiro árbitro. Então você vai atrás do juiz de direito para nomear um árbitro. E ele então vai aí decidir o litígio. Então veja que no fim nós temos aí, né, 1, 2, 3, 4 possibilidades aí, então, de intervenção do Poder Judiciário. Aquela do artigo 337 do CPC, do artigo 32 da Lei 9.307, por motivo de ordem pública e quando tiver número par, conforme o artigo 13, parágrafo 2º. 4 hipóteses, então. O que mostra, deixa mais evidente para nós que não existe inconstitucionalidade, né? Não existe aí, então, divergência com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, agora entender o que é árbitro. Pessoal, conforme o artigo 13 caput
da lei de arbitragem, a lei 9.307, árbitro é aquela pessoa capaz e de confiança das partes. Ou seja, não temos aqui, de fato, né, um requisito próprio de formação para esse árbitro. Mas ele bastaria que ele fosse uma pessoa capaz e fosse da confiança dessas partes. Lógico que, para o desempenho da função de árbitro, é interessante que essa pessoa tenha uma formação, uma especialização. Eu não falo especialização só no sentido de pós-graduação, tá? Mas uma especialização para tratar aquele tipo de litígio. Então, por exemplo, eu tenho um litígio de contrato empresarial, é interessante que eu tenha um árbitro que seja especializado na temática de contratos empresariais. Que eu tenha um árbitro, então, que saiba falar, saiba dizer daquilo que está sendo tratado. Afinal, por que as partes prefeririam buscar a arbitragem e não o poder judiciário? Nós podemos trazer aí dois grandes motivos. O primeiro deles é que a arbitragem ela pode ser muito mais barata do que a propositura de uma ação no Poder Judiciário. E às vezes até o barato, digamos assim, é a longo prazo. Por quê? Com a somatória de gastos com profissionais, advogados, peritos, mais custas e despesas processuais, mais aí outros gastos que envolvem, por exemplo, custos de transação, que nem nós estudamos lá quando vimos negociação. Tudo isso pode ser que ao final, somado e feito toda a correção monetária e tudo mais, você verifique que o gasto foi muito maior do que se tivesse resolvido por meio da arbitragem. Ainda que por vezes o valor da arbitragem pode ser altíssimo em um primeiro momento, tá? Segundo motivo, que a arbitragem ela é, portanto, mais célere. Né? Então, além de mais barata, ela é mais célere. O procedimento é simplificado e então você tem aí um resultado mais rápido. Tá? E um terceiro motivo, havia falado dois motivos, mas enfim, pensei no terceiro motivo que é também interessante se levar em consideração, que é a questão dessa especialidade. Né? Afinal, você vai tratar aí com um árbitro que talvez entenda bem da matéria. Não que um juiz, não estou querendo dizer aqui que um magistrado, um juiz de direito aí, não seja preparado. Longe disso, uma pessoa preparadíssima. Mas acontece que ela pode não ser especializada, a pessoa que ocupa esse cargo, né, esse magistrado, ela não seja especializada naquela matéria. Então, vou dar um exemplo bem aqui hipotético. Vamos dizer o seguinte, o magistrado até pode entender bem de contratos, mas ele não tem um conhecimento técnico um pouco mais apurado, talvez de contrato empresarial, ou talvez até de uma espécie de contrato empresarial muito específica, e que demanda talvez um conhecimento maior de mercado, de dinâmica de contratação, da dinâmica empresarial, para dar uma solução mais justa para o caso concreto. E talvez essa falta de conhecimento, né, essa falta de experiência, que não se pode culpar o magistrado disso, mas isso é razão da própria atividade realizada por ele, que é óbvio, ninguém tem também a obrigação de entender tudo sobre tudo, né? Então, ele poderia dar uma solução que não seria a mais adequada. Então, talvez seja mais interessante procurar um árbitro ou um tribunal arbitral para que ele, então, decida sobre aquela matéria, tá? Para ter uma decisão muito mais precisa sobre o tema. Ok? Muito bem. Como eu falei para vocês também anteriormente, árbitro aí pode ser um só, mas pode ser mais de um. E se for mais de um, você tem que sempre colocar em número ímpar, né? Além de que você pode também aí nomear suplentes, tá? Na falta de algum árbitro por alguma circunstância, por algum acontecimento, e nós já vamos tratar disso, eu tenho então a possibilidade de nomeação de suplente, tá? Olha aí o artigo 13, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem.
as partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes, tá bom? Então pode aí ter tanto árbitro quanto suplentes aí para aí entrar no lugar, ficar no lugar aí daquele árbitro então que teve que ser afastado por algum motivo, tá? Como que se escolhe esses árbitros? Veja, o processo de escolha do árbitro pode ser tanto por um estabelecido pelas próprias partes, então elas mesmas na cláusula arbitral, lá no compromisso feito para a arbitragem, elas definem o procedimento próprio para a escolha do árbitro, como elas podem se submeter às regras de um próprio órgão arbitral institucional, que a gente chama também de tribunal arbitral. Ou seja, você pode aí se vincular a sua arbitragem a esse tribunal, e esse tribunal arbitral já tem um regulamento específico e próprio para aí, então, eleger os árbitros para aquele caso concreto. Tá? Isso está no artigo 13, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem. Olha só. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Ok? Muito bem, pessoal. O que mais temos para falar sobre os árbitros aí? Temos que falar agora também sobre a questão de quem não pode ser árbitro. Ou seja, aqueles lá que têm aí impedimentos para a atuação como árbitro diante daquele caso concreto. E isso nós vamos encontrar lá no artigo 14 da Lei de Arbitragem, tá? Que vai falar o seguinte: olha só quem são os impedidos. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsto no Código de Processo Civil. Ou seja, gente, se aí eu tenho, então, algum impedimento para ser árbitro, porque eu tenho lá uma das hipóteses que se aplica a mim, que são os casos de impedimento ou suspeição de juiz, né? Nesses casos aí, então, eu não posso atuar como árbitro, tá bom? Pessoal, e quais são os casos de impedimento e suspeição? Daí você vai lá para o artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Olha só. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Veja que temos aqui 9 hipóteses. Vamos pegar algumas aqui, tá? Impedimento. Nós temos então quando o juiz é sócio ou membro de direção, administração de pessoa jurídica parte no processo, ele é herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, ele aí figure como parte em instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, ele é cliente, parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, tá? E daí quando promover ação contra a parte ou seu advogado, tá? Ou seja, temos aí diversas modalidades aí previstas de impedimento. E suspeição? Suspeição tem como, por exemplo, o juiz, ele é amigo íntimo ou inimigo da parte, né? Quando ele tem interesse no julgamento do processo em favor de alguma das partes, uma das partes for sua credora ou devedora, ou do seu cônjuge, companheiro ou parente, né, em linha reta até o 3º grau, e assim vai. Diversas aí hipóteses. E todas essas hipóteses de impedimento ou suspeição se aplicam também igualmente ao árbitro, tá? Que se ele se encaixar em qualquer uma dessas hipóteses, ele aí também está impedido de ser árbitro naquele caso específico, tá bom? Muito bem.
O árbitro, ele pode recusar ser aí nomeado, ele pode recusar a sua nomeação, né? Ou melhor dizendo, desculpa, não o árbitro, né? Mas as partes podem recusar o árbitro nomeado de alguma maneira. Veja que nós temos aqui uma questão de lógica. Vamos pensar na regra primeiro, depois pensamos nas exceções. Veja, os árbitros não são nomeados pelas próprias partes, em regra, né? Elas estabelecem quem são os seus árbitros. Muito bem, se elas estabelecem esse procedimento, parece um comportamento contraditório ela depois vir recusar o árbitro que foi escolhido. Se isso foi resultado da sua autonomia da vontade, ela não pode agora agir de maneira contraditória, né, que aí seria contrário à boa-fé, contrário ao venire e contra factum próprio, né, e que ela então agora não mais gostaria de ter aquele árbitro a seu favor. Então veja que a recusa do árbitro aí, né, ela é em tese vedada. Mas veja, nós temos duas exceções. Primeira delas, que eu posso recusar o árbitro por um motivo ocorrido após a sua nomeação. Ou seja, no momento em que eu elegi que eu queria arbitragem e eu nomeei um árbitro, eu não via problema algum. Só que teve um acontecimento posterior que mostrou para mim, ficou evidente que ele não pode mais ser árbitro. E daí então eu posso recusar excepcionalmente, tá? Então veja, primeira exceção à regra de a não possibilidade de recusa é você poder recusar o árbitro por motivo ocorrido após a sua nomeação. Segundo, você pode recusar o árbitro em ato anterior à sua nomeação? Pode. Em duas hipóteses. Primeiro, se o árbitro não for nomeado diretamente pela parte. Ou seja, se for aí ele instituído, por exemplo, pelo tribunal arbitral, ou então por meio de um representante, alguém que falou por ele, né? Ou seja, não foi a parte diretamente que fez essa nomeação, esse árbitro pode ser recusado, ainda que por motivo anterior à sua nomeação. E mais, se o motivo anterior à sua nomeação, que tornaria ele impedido, né? Ou então que eu não gostaria que ele fosse meu árbitro, né? Só fui tomar ciência disso após a sua nomeação, tá? Essas regras todas estão aqui no artigo 14, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Olha só. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Então veja que é aquela primeira exceção que eu trouxe para vocês. Segunda, poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando não for nomeado diretamente pela parte ou o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. Tá bom? Então, o artigo 14, parágrafo 2º, traz aí exceções a essa possibilidade de recusa pelas partes do árbitro. E quando que elas podem alegar aí, elas podem, então, trazer essa recusa? Veja que aí temos que fazer uma leitura combinada do artigo 15 e do artigo 20. Que a recusa ela deve ser aí arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar no procedimento arbitral, tá? E ela deve aí se manifestar diretamente ao árbitro ou então ao presidente do tribunal arbitral, tá bom? Então veja, ficou sabendo aí, ou então, melhor dizendo,
vai querer aí a recusa, ficou sabendo do motivo, ou então aí o motivo já era conhecido e agora então vai ter uma oportunidade de se manifestar no procedimento arbitral? Nessa primeira parte, nessa primeira oportunidade de se manifestar, é que então a parte tem que arguir aí a recusa, precisa então manifestar a sua recusa ao árbitro. Se não se manifestar na primeira oportunidade, considera-se aí precluso esse direito e daí então vai se manter aquele árbitro mesmo assim, tá? Então veja que a questão da recusa aí, você tem essa situação, tá bom? E para trabalharmos aqui finalmente, tá? Temos que entender o seguinte, que os árbitros, enquanto exercendo a sua função, né, ou então tendo a atuação em razão dessa sua função, eles são equiparados a funcionários públicos, tá? E equiparados a funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Ou seja, enquanto árbitro, aquela pessoa, né, ela vai então ser considerada funcionária pública e pode cometer crimes contra a administração pública, tá? Então todos os crimes que fazem referência à conduta de um autor sendo funcionário público poderão ser aplicados ao árbitro, tá bom? E isso está no artigo 17 da Lei de Arbitragem. Olha só. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Ok? Muito bem, pessoal. O último elemento que ficou faltando aqui nós falarmos é a questão dos direitos patrimoniais disponíveis. Só que ele é um pouco mais extenso e não vai dar para terminar aqui nessa aula, a gente vai poder acabar avançando no tempo. Então, na nossa segunda parte, nós falamos desse terceiro elemento aí do conceito de arbitragem, tá bom? Agradeço então a atenção de todos aí, a audiência, e quem porventura ficar com alguma dúvida, como já dito nas oportunidades anteriores, por favor, faça sua pergunta via o tópico próprio criado lá no fórum do AVA, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.